Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos fazer aqui uma reação dos comentaristas da ESPN, falando ainda sobre Jorge Sampaoli e o empate do Flamengo com o Racing. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal e vamos ver esse vídeo sobre esse jogo que ainda tem dado o que falar na mídia futebolística. Bora! Agora sim, muito boa noite para vocês três. Oswaldo Pascoal, quero que você defina o meu modelito desta sexta-feira em uma palavra. Impecável. Não vale nada. Boa noite, Oswaldo Pascoal. Boa noite, gente. Boa noite, fã de esporte. Paulo Calçade, Daniela. Falso. Aí, Mauro, um abraço para todo mundo. Eu às vezes vejo o jogo de futebol e eu não consigo ver o que o treinador vê. Eu não enxergo o que o treinador enxerga. O Sampaoli, por exemplo? Eu tenho alguma dificuldade. Confesso para você, eu tenho alguma dificuldade. Mas o Flamengo deixou escapar ontem uma grande oportunidade. Sim. Uma maravilhosa oportunidade de fazer 3 ou 4 e definir a sua classificação. Às vezes eu não entendo por que o time do Flamengo volta tão devagar para o segundo tempo. Às vezes eu não entendo por que o Flamengo não tem a intensidade necessária para matar o jogo. Tem muita gente que diz que o time não tem preparo físico. Tem muita gente que diz que o time não tem pegada de aquele sangue nos olhos para ser campeão. Tem muita gente que diz que o time do Flamengo precisa ser remodelado porque os jogadores já não têm mais aquela fome que tinham em 2019. Então eu acho que é um composto disso tudo para a gente reavaliar essa situação. Parabéns para o Gabigol, ultrapassa o Luizão na artilharia da Libertadores da América. É realmente uma marca expressiva. 30 gols na Libertadores da América, nenhum brasileiro, a não ser o Luizão que fez 29 e o Gabigol fez 30, parabéns a ele, é uma marca histórica. E no Boa Noite, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, eles são apenas uma holografia, ontem em campo uma holografia. Não é apenas uma bem. imagem, uma mera imagem do que eles significam para o Flamengo. Porque ontem eles conseguiram não representar aquilo que verdadeiramente eles são. Muito longe. Não era um jogo para eles A distância do Bruno Henrique para o Bruno Henrique é enorme. A distância do debochado para o debochado é enorme. Eles precisam melhorar rapidamente. O Flamengo precisa deles. Os dois voltando de lesão, né? Agora, Meninos, já que o Pascoalzinho fez o destaque dele em relação a esse Flamengo, vamos logo debruçar nesse assunto para a gente não perder tempo. Tem muita coisa para tratar hoje ainda, Mauro. Vou te dar boa noite também, querendo te ouvir em relação a isso. Ontem, quando o quarteto fica em campo, né, no segundo tempo do jogo, traz ali uma lembrança ao rubro-negro imediatamente, mas é o que o Pascoal está falando. É complicado repetir o desempenho. Né? Nessa condição, boa noite, Dani. Que roupa linda hoje. Calçade, Pascoal, um abraço enorme. Impactante essa roupa. Fim de noite, né? Quando vai pra cama, pijama, não sei o que. Tá. É o seguinte, boa noite, um abraço enorme ao fã de esportes que está nos acompanhando. É o seguinte, eu até comentei anteriormente ali com vocês, que antes do jogo, se tivesse que assinar um empate fora com o Racing, não estava ruim, não. Sim. Um empatezinho lá, um pontinho lá, depois tem 2 jogos em casa e tal. Aí depois vem o jogo. Você fica 50 minutos com um jogador a mais, você fala, nossa, tem que ganhar esse jogo. Não, o empate que eu assinei lá não me interessava mais, eu vou ganhar agora. Aí de repente começa a levar susto e fala, melhor o empate mesmo, porque quase que eu perco. Enfim, não aproveitou o tempo que teve. A bola na trave. Aí tem uma bola na trave, quase que ganha. Pois é, então... Assim, podia ter trazido uma vitória, claro que mas podia, era difícil. Claro que podia, mas como resultado, somar um ponto, não. Mas pelo que se viu, aí vem as críticas, por que pôs o Arrascaeta, por que não põe mais Matheus França, mais jovens, põe Arrascaeta com o Bruno fora de forma e tal. Acho que a surpresa boa, que vai começar a criar uma dor de cabeça, é o Pulgar ali no meio, que eu acho que foi bem. Jogou muito. O Sampaoli o conhece, então ele passa a ser um concorrente ali para uma daquelas vagas, mas não foi. Esteve longe de ser o Flamengo que o torcedor gostaria. O quarteto não tem mais força com esses dois na condição física que estão. E o jogo em que o Pedro não deu um chute a gol. É complicado. A bola também não chegou tanto no Pedro, mas errou bastante quando chegou também. Não sei nem se seria marcado o impedimento ali naquele lance dele, mas enfim, ele erra. E depois fez um gol muito bonito. Parabéns ao Gabigol, que chega a essa marca.
Mas o Pedro, centroavante, que imagino que é um futuro centroavante de seleção brasileira, tem que ter uma chance de marcar e não teve nenhuma. Então o Flamengo tem posse de bola pra caramba, mas e daí? 70% a 30%, mas se você não for efetivo, aproveitar essa vantagem de ter a bola e chutar mais, finalizar mais, não resolve. Não foi um bom jogo por isso. Calçade, boa noite. A gente falava sobre isso. Eu já te vi. Foi hoje, né? Porque depois de meia-noite já era hoje. Eu já te vi hoje. E a gente falava sobre a diferença entre voltar com o empate para a tabela, porque talvez fosse o jogo que se esperasse um resultado adverso. O fora da curva é contra o Alcas na primeira rodada, né? E sobre o desempenho, assim, acho que existe uma distância. Só para te passar a palavra, já que eu virei motivo de chacota aqui, eu sou uma mulher de personalidade. O Rafa Fute está falando que eu tô parecendo a toalha de mesa da avó dele. Ah, meu Deus. Era só isso que eu queria. Pode ser homenagem ao Napoli, campeão também, homenagem de, né, aquela toalha de restaurante italiano e tal. Às vezes é mais colorido um pouco. Bullying, não acho correto, bullying, mas eu tenho uma parecida. Toalha. É o seguinte, Dani, eu acho que o torcedor rubro-negro, a gente falou isso ontem, né? Ele acha que o que falta ao Flamengo é escolher o treinador certo para a máquina girar imediatamente. Se a gente olhar para trás e olhar para frente, você vai ver que para fazer a máquina girar, você precisa de um tempo de adaptação. E aí saiu do Vitor Pereira para o Sampaoli, não é que estão na mesma trajetória, não, são conceitos diferentes. E a preocupação hoje, para mim, Dani, é a seguinte: o Paulo Souza, vamos lá atrás, o Paulo Souza veio para modificar tudo isso, para uma mudança radical. Dançou. A solução Dorival foi estender o prazo de validade da equipe. E foi o que o Dorival fez. O Dorival parou, não tem nada de mudança, não tem de corte, cada um joga na sua, Gabigol vem aqui, faz uma função diferente, leva o Pedro para a seleção, o Pedro foi, o Gabigol fez menos gols do que fazia, o Pedro explodiu, o Flamengo funcionou, ganhou 2 títulos. Ele estendeu a data de validade. Aí a diretoria entendeu que tem que mudar porque tem que girar, algumas coisas precisam ser feitas, alguns setores do time não estão jogando bem, alguns jogadores estão com idade mais avançada, é preciso mudar o Flamengo. Vem Vitor Pereira, dançou. Nossa, Deus. Só que não veio agora o treinador para a extensão dessa data de validade. Veio o Sampaoli, que vai, sim, na ferida. Sim. O Sampaoli vai na ferida. E só que ontem a escalação era... O que impactou no jogo para mim? Primeiro que o Fluminense meteu 5-1 no River Plate. Você é argentino, você está vendo que o teu time, melhor time do país, veio ao Brasil, tomou 5. Uhum. Pode discutir as circunstâncias, levou 5. Você já fica esperto. O Flamengo, a última vez que foi lá, meteu 4-0 no Vélez. Só parecia uma brincadeira. Era uma brincadeira aquele jogo do Flamengo. Aquele jogo foi barato pro Vélez. Foi um negócio assim absurdo. Acho que foi o maior jogo que eu vi do Flamengo. Foi um negócio absurdo. O Vélez nem sabe o que aconteceu até hoje. Você se prepara para enfrentar o Flamengo. E o Flamengo veio com problemas. Lado do campo, o Wesley, o Ayrton Lucas, que talvez hoje a condução pelo lado esquerdo tinha problemas. No primeiro tempo, foi um acerto de cruzamento, Pascoal. De 10, só um. No segundo, com as mudanças, foram 3 de 9. De um deles saiu o gol, o segundo saiu o gol, né, o segundo. Então, o Flamengo, o que faz o Racing? Ele bota as duas linhas, tranca os lados e o Flamengo fica com aquela galera toda no meio, rodando e tentando entrar. E o Pedro, sem encontrar o Pedro. Tanto que o Gabigol sai, vem jogar do Everton. Agora, Vidal, faz a diferença hoje? Não faz. Everton Ribeiro, faz a diferença hoje? Não está fazendo. Então você começa a ver aí que o Wesley é a opção que existe. O Mateuzinho, o Varela estão fora. Operados. O Wesley eu vejo como um garoto que dá para trabalhar. Mas o Flamengo está muito pesado para ele, porque, por exemplo, ele faz um domínio no expulsão. O segundo amarelo, ele domina a bola viva na frente da área para o adversário. Quer dizer, tem coisas para serem trabalhadas. Então, o empate nessas circunstâncias, você pode entender que foi bom, mas dava para ganhar o jogo. E agora o Flamengo tem o Racing, o Alcas em casa, tem que ganhar esses 2 jogos. Sim. E o Blense, que é a fora, equipe mais fraca da chave, ele tem que ganhar fora também. Sim. Porque senão, nós vamos discutir uma crise que o rubro-negro não está preparado para encarar. Vocês estão falando aí... O muro já amanheceu fechado, né?
Só para dar aquela... Vocês estão falando aí em números, né? Poderia ter ganho, teve tantos por cento. Vamos dar uma olhada, então, nesses números para a gente entender, assim, o que o Flamengo efetivamente poderia ter sido de melhor e eu ter feito de melhor. E eu tenho uma questão sobre as substituições. Eu acho que tem uma que deveria ter sido feita no primeiro tempo e não foi, mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos ver os números. Tá aí, ó, Racing e Flamengo. O Flamengo foi superior, nosso dobro de posse de bola, né? 70%, chutes no alvo, um só. Aí a questão que o Mauro levantou aqui, né? Grandes chances, 3 e ações na área rival, 14 para cada lado. Essa é a terceira fase da rodada de grupos da Libertadores. Roda a vinheta aí. Vocês iam falar, eu fico pensando o seguinte, ficou com a mais a partir dos 26 do primeiro tempo, né? Foram 3 50 minutos, né? 50 minutos, de 26 a 26. Era a hora de ganhar o jogo, né? Então, mas não era a hora também de modificar a maneira de jogar, se não as peças? Eu acho que poderia ter tirado um dos volantes, já que não tinha um volante ali que fosse o Gerson, que é um volante completamente capaz de sair e ocupar o papel de meia. Não seria a hora de se aproveitar disso para colocar uma equipe um pouco mais ofensiva, já que estava com um homem a mais? Eu fico pensando nessa possibilidade de ofensividade, né? Porque se você for botar um ponta na esquerda, você vai parar o Ayrton Lucas. Você podia botar o Matheus França no lugar do Vidal e criar uma jogada pelo meio. Isso, mas aí logo de cara você pensa, vou tirar um dos volantes. Eu confesso pra você, assim, eu não acho que o Thiago Maia esteja jogando bem. E o Vidal tá? O Vidal também não estava jogando bem. O Pulgar estava jogando bem. O Pulgar estava jogando por ele e pelo Vidal. Eu, de maneira surpreendente, vi o início do jogo com o Vidal trabalhando pelo lado esquerdo, que não é a especialidade dele, né? Ele joga melhor pelo lado direito. Nas saídas de bola, o Thiago baixava para receber dos zagueiros e o Pulgar subiu um pouquinho pela facilidade do Thiago maior de sair jogando. Para tocar no Pulgar e ele começar a jogada, né? E aí, a gente não consegue enxergar coisas muito positivas do time do Flamengo depois dessa expulsão aí, né? Eu acho que é um dos recordes mundiais, né? Ele tomou um cartão amarelo num lance na frente, ele veio para trás e fez isso aí. Não deu o quê? Não deu um minuto. Entre uma coisa e outra, não deu um minuto. E aí, e com todo respeito, né? O Racing, com 50 minutos jogando com um jogador a menos, tem 14 ações na área, o mesmo número de ações do que o Flamengo, tem quase o mesmo número de finalizações do que o Flamengo. Mais no gol do que o Flamengo. 9 mais 3 no gol. Do que o Flamengo. Então, tem alguma coisa que está errada. Essa é que o Gabigol pegou de direita. Não é a perna preferencial dele. E aí acaba fazendo esse gol na jogada ensaiada. Tanto que ele vem abraçar. É um ponto positivo, né? Jogada ensaiada é um ponto positivo. Já tem uma jogada. Porque todo grande time tem boas jogadas ensaiadas. Isso mostra a importância do treino, né? Essa é uma ótima opção, né, que o Flamengo tem da jogada. Aí já tinha um a menos, ia faltar alguém para fazer a cobertura, né? Ia faltar alguém. E acabou faltando. O Paulo Guerreiro, a bola que você falou do domínio dele, fica longe do corpo dele e tem que acertar o adversário. Já tinha um amarelo no primeiro tempo. O do primeiro tempo foi uma jogada infantil. É que falaram pra ele, ó, lá na Argentina, você tem que chegar nos caras, porque se você não chegar, os caras vão bater em você. A primeira que ele foi, deu logo no rosto do cara, quase botou o sujeito a nocaute. E a falta foi batida. Eu escutei hoje gente falando o seguinte, puxa vida, dava pro Santos chegar. Nem com 2 Santos no gol, dava pra chegar. Nem com 2 goleiros. O cara meteu a bola no ferro. É no ferro que segura a rede, olha lá. Olha lá onde vai essa bola. Né, Pascoal? Você tem o destro e o canhoto para bater ali. Porque tem, assim, são dois, a canhota, a bola canhota sai por fora, a do destro vem para dentro. E ele fica exatamente na posição correta, esperando a cobrança. Só que a bola foi no imprevisível. Essa jogada aí também é uma jogada que não dá para acreditar que tenha sido proporcionada pelo time do Flamengo ao adversário. O Flamengo está... O São Paulo disse anteriormente assim, São Paulo, como falam na Argentina, como falam na Itália. Diz que ele quer tornar o Flamengo um time invencível. E ontem também na entrevista, ele viu outro Flamengo, longe, assim, né? Ele está no papel dele de elogiar e tal, mas... Os técnicos a gente viu o Dorival falando depois do jogo do São Paulo, agora ontem o São Paulo... Quem não viu o jogo e vê só o São Paulo falando... Nossa, o Flamengo deu azar de não trazer um resultado melhor, porque parece que foi um jogo muito melhor do que ele demonstra na entrevista. Mas voltando ao que a Dani perguntou, acho que faz sentido. Quando perdeu, talvez essa ousadia. Eu também, no comentário inicial, falei do Matheus França, que tem jogado menos com ele. Ou não quer pôr o Cebolinha, não quer pôr tal.
vai atrasar o Ayrton Lucas, vai embolar e tal. Então vamos pelo meio. Por que eu vou ficar com todo mundo ali, com esses volantes todos? Eu acho que essa é a crítica que cabe a ele, sim. Talvez um pouco mais de ousadia. E aí, quando ele vai mexer depois, ele mexe com 2 jogadores que são consagrados, que o torcedor está louco para ver de volta, mas não para esse jogo, de repente, né? Colocá-los em outros jogos. Muito mal. Agora, tem a culpa por parte dos jogadores também. O Everton Ribeiro, gosto muito, estou sempre defendendo ele aqui e tal. O nosso conselheiro Miranda quer tirar ele toda hora do time. O Everton, eu acho. Mandou mensagem ontem falando, defende agora. Então, ontem não foi bem, mas só ele não foi bem. Num time que não consegue proporcionar ao Pedro um chute a gol, então não é só o Everton. Tem 2 jogadores que, quando esses 2 estiverem bem, o Pascoal falou, né? O Arrascaeta foi uma tentativa do cara que saiu depois de um período inativo. Sim. E a gente quer sempre ver o outro, a boa versão. Sim, claro. E é preciso entender que vai demorar um pouco. Numa outra situação, talvez ele nem entrasse em campo. Arrascaeta e Gerson, no meio de campo, o Gerson estava bem com o São Paulo. O Gerson estava um jogador mais agressivo, participativo, você fez muito bem para ele por já ter trabalhado com o São Paulo. Mas com o Arrascaeta e o Gerson bem, é outro time. É outro time. Sim. E a lateral direita precisa urgentemente, por incrível, olha lá, hein, de Varela ou do Mateuzinho. Que também a gente até agora não é o torcedor rubro-negro não olha e fala assim, pô, esses caras são a solução. Mas pro Wesley, o Wesley é um jogador impetuoso, ele vai para cima, ele tem vontade e tal, mas ele precisa ser muito bem trabalhado com a bola, sem a bola, posicionamentos, o domínio, quando tem um marcador por perto, para dominar já saindo e não aquela bola que bate e fica viva. Então, assim, ele só está no time hoje porque não tem opção. Eu não sei se o São Paulo vai ter a paciência. Mas eu acho que foi elogiado no começo também ali, né? Parecia assim que ia ficar. Ele tem muito potencial, lógico. Ele tem muita frequência ofensiva. Eu não vou culpar o Wesley pelo empate, não. Não vou culpar. Porque ele saiu e aí o time aí teve que montar uma estratégia, o Pulgar teve que ir para a zaga e tal, teve que montar um outro esquema de jogo. Eu não vou criticar o menino, não. Porque jogar Libertadores da América... Eu, Paulo Calçado e o Mauro já tivemos algumas vezes no cilindro. A reverberação do som é um negócio impressionante naquele estádio. É diferente lá. O pessoal reclama que no campo do Palmeiras tem a reverberação do som, é muito forte. Sim. Lá no cilindro também. Eu acho que aqui que deu uma calada, uma baixadinha de bola quando sofre o gol, né? Aí perde com o jogador a menos, aí toma o gol, aí por minutos ali a coisa ficou... Aí quase toma o outro, aos 80... Não é o time que sente, não, o torcedor também sente um golpe, né? Também sente. E aí a gente vê, eu acho que o Flamengo tem muita bola para mostrar. Agora, como eu disse no início, eu acho que é um composto de situação. É um composto de trabalho físico que o time do Flamengo precisa. É um composto de aplicação tática, que é uma outra situação que o São Paulo tem que resolver, de posicionamento do time. E acho que tem que ter um pouquinho também na conta dos jogadores. Sim, é isso. Já que a gente fala que o treinador é 30%, hoje nós estamos elegendo, de uma forma geral, eu vou falar por mim, né? Porque eu não posso falar em nome dos outros. Eu quase sempre elejo o treinador como sendo aquele que vai mudar a situação. Como a gente vai falar do Luxemburgo daqui a pouco, sim, como a gente fala de outros treinadores, né? Como a gente fala do Vitor Pereira, que coisa, que tragédia. Fala do São Paulo. Então, o que acontece? Eles têm, nessa composição, 30%. Por que não é 70-30 o negócio? O Zinho acha que no Palmeiras é 50-50. Eu não acho que o Abel seja 50-50. Acho que também é 70-30. Porque os caras do Palmeiras têm uma capacidade de entendimento, porque já estão há 3 anos com o treinador. E é isso aí, galera. Encerrar por aqui. Flamengo teve o resultado nas mãos, não soube aproveitar as oportunidades e deu no que deu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para nos ajudar aí a chegar agora em 80 mil inscritos no YouTube. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto!